Eu me chamo Tiago, vou fazer a apresentação de um artigo da SBRC de 2019, que foi apresentado lá no Rio Grande do Sul ano passado, e o tema é uma abordagem leve para a detecção de DDoS a partir de roteadores domésticos. Introdução. Veremos como podemos detectar ataques de DDoS através de equipamentos domésticos, sem a necessidade de análise de cabeçalho de pacotes. Será feita uma análise dos contadores de bytes das interfaces de rede e dos roteadores. No caso, aí, a análise feita na apresentação desse artigo, na elaboração do artigo, foi com base nos contadores das interfaces do roteador. Não foi envolvido aí cabeçalhos de pacotes que estavam sendo transmitidos na rede, apenas os contadores de bytes, né, das interfaces. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ataque, né, o DDoS. O DDoS é um ataque de negação de serviço distribuído. Ele é similar ao DOS, mas ele tem algumas, vamos dizer assim, coisas adicionais, né? Por exemplo, ele usa botnets para fazer o ataque, que a gente vai ver mais um pouco sobre esse tema mais na frente. Então, ele é mais aprimorado. O intuito do ataque é bloquear acessos de usuários aos sistemas, enviando uma quantidade de tráfego que o servidor não consegue administrar, onde ele fica lento e até inacessível para os usuários. O que acontece? Nesse tipo de ataque, as máquinas que tentam se conectar com o servidor, elas enviam tantas requisições de conexão e são enviados tantos pacotes, numa quantidade tão grande, que o servidor não consegue atender as requisições. Então, ele começa a ficar lento, começa a abrir várias conexões que não são encerradas, e isso tudo vai deixando ele lento, os usuários na rede começam a perceber isso lá, navegando, consegue na URL ver que está bem lento lá o acesso, e ele pode até ficar inacessível dependendo da quantidade de tráfego, né, que foi enviado para ele. E aí a botnet. A botnet nada mais é que uma rede de máquinas infectadas, que é chamada de rede zumbi. Os hackers aí, que são atacantes, hackers Black Hat, nesse caso, utilizam cavalos de Troia, que são um tipo de malwares semelhantes a vírus, para infectar cada máquina. E após esse processo, eles escravizam as máquinas formando a botnet. E aí essa botnet, que é essa rede de computadores infectados, ela começa a mandar o tráfego para o servidor. Todas elas começam a tentar se conectar ao servidor de uma forma que ele vai ficando lento e aí gera o ataque DDoS, né, de negação de serviço distribuído. Aí eu vou falar um pouco sobre a relação entre as duas. A botnet, muitas vezes, como eu falei agora, é utilizada em um ataque DDoS, pois ela manipula os hosts zumbis, tem lá um host pai, vamos dizer assim, né, o master da rede, e ele controla, manipula e controla, manda nos outros hosts, e os mesmos começam a enviar o tráfego ao servidor, como eu falei, e aí gera esse ataque DDoS. E aí, falando agora mais sobre o desenvolvimento do artigo, vamos falar aí sobre a coleta de dados que foi feita, né? A coleta nos APs foi feita pela contagem dos bytes de upload e download, são essas duas taxas aí, né? Taxa de transmissão de upload e download. Os roteadores usaram software livre para coletar e enviar as informações para o servidor. Não foram analisadas, né, nessa etapa, né, não foram analisados os fabricantes dos dispositivos utilizados, assim como foram coletados o mínimo de dados possível na rede, apenas o que realmente era necessário lá nos contadores das interfaces para poder fazer a análise, para que isso não interferisse na performance na rede e não invadisse a privacidade dos usuários, ou seja, não teve nenhum tipo de acesso a dados dos usuários, pastas, arquivos, nada. Foi simplesmente coletando essas informações lá na interface do roteador para poder fazer a análise. Foram utilizadas duas características para saber se o tráfego coletado vinha de diversos dispositivos, né? Porque até então a gente não sabia quais eram esses dispositivos. As pessoas que fizeram o artigo, né, melhor dizendo, não sabiam ainda. E aí eles fizeram essa análise. Distribuição dos dispositivos por caso e a variedade de dispositivos usados. Nessa análise, foram utilizados endereços MAC e hostnames dos dispositivos que já haviam se conectado nesse período. Ou seja, eles coletaram os dispositivos que já haviam se conectado à rede durante esse período em que eles estavam já fazendo essa monitoração, fazendo essa análise do tráfego, coletando esses dados.
E aí foi observado que as residências possuíam um número grande de dispositivos, né, conectados na rede, com a média de mais de 14 por casa. Aí a gente vai ver que foram diversos dispositivos, não apenas desktops, notebooks, foram vários outros, smartphones, TVs, câmeras, videogame, muitas outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. As informações obtidas, elas mostraram que quase 50% dos dispositivos utilizaram o sistema operacional Android, que é muito utilizado hoje em dia mesmo, né? É o mais comum, vamos dizer assim. Entre eles, como eu tinha falado, smartphones, tablets e TVs. A grande maioria eram smartphones, 20%. Porém, foram vistos dispositivos como câmeras, impressoras, consoles de videogame, entre outros. Vários aí conectados à rede. Smart TVs, vários outros. Aí eu só citei alguns deles aqui. Mesmo com a coleta individual de bytes transmitidos e recebidos, apenas o tráfego de upload foi utilizado para fins de análise. A gente tinha visto lá no começo que foram coletados aí upload e download, né? Estavam sendo coletados na transmissão. Mas para fins de análise do tráfego mesmo, só apenas os de upload. As conexões do cliente lá com a rede, né? Com a internet. Aí os IAs, os intervalos de amostragem, eles foram definidos em 1 minuto ao longo dos testes, né? Para serem analisados. Foram feitas mais de 11 milhões de amostras coletadas dos roteadores e pôde-se observar através de gráficos que o tráfego de upload estava muito baixo. A gente vê aí um nível inferior a 50K, que realmente é um tráfego mínimo. Se a gente for fazer numa rede, uma ligação VoIP por um VoIP, um telefone, um ramal, então é 32K. Claro que não foram utilizados ramais aí, né? Porque eram residências. Mas se a gente for fazer uma analogia, é um tráfego de menos de 2 ligações, então um tráfego muito baixo. Ainda mais para links que chegam a megabytes, né? 50K foi bem pequeno. Também foi visto através de outro gráfico que em 95% das casas, 95% do tráfego de upload era inferior a 250K, ou seja, muito pouco utilizado. Por fim, em quase 43% das casas, o upload é superior a 2 MB em apenas 10% do tempo, ou seja, num tempo baixo e um tráfego que nem é tão alto assim, apenas um pico, né? A gente vai falar um pouco sobre os ataques das botnets, né? Que a gente vamos ver 2 tipos de botnets aqui que foram abordados nesse artigo. Foram feitos testes em laboratórios, executando códigos-fonte de malwares em um Raspberry, conectando ele na rede Wi-Fi. O Raspberry fez o ataque da DOS, gerou aí o tráfego da DOS, enquanto o roteador coletou os bytes recebidos na LAN por segundo. A partir desses testes, foi obtido o tráfego de upload dos ataques por segundo. 2 botnets conhecidas foram utilizadas, que foi o que eu falei aí, a Mirai e a Bashlight. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a atuação delas. Foram utilizados 4 tipos de ataques por elas. O DP Flood, inundação de UDP, o DP Plain Flood, que é um DP mais melhorado, vamos dizer assim, né? TCP Sem Flood e TCP Flood. Como eu falei, o ataque UDP Plain Flood é um UDP melhorado. Ele é usado apenas pela botnet Mirai. A Bashlight não usa esse tipo de ataque. Foram utilizados também 7 vetores de ataque, onde para cada vetor foram feitos 300 ataques. Foi visto também que os ataques UDP foram que geraram mais tráfegos, né, maiores, tráfegos mais elevados, enquanto os demais geraram tráfego de upload comparados a usuários comuns, ou seja, bem baixo. Concluiu-se que a identificação de um ataque DDoS não é simples, pois deve-se identificar os padrões no tráfego normal do usuário e no tráfego de ataques, né? Fazer essa comparação. E não simplesmente definir que um ataque é DDoS porque teve um tráfego alto, né? Teve um tráfego além do comum. Às vezes é apenas um download que você está fazendo ali, um stream de vídeo que você tá vendo, assistindo, enfim, outras coisas que podem gerar tráfego maior e não simplesmente acusar isso como um ataque DDoS. Falando um pouco sobre o método de ataque, foram feitos combinando traces de tráfego, né, com dados do ataque. Algumas casas foram escolhidas, né, dentre as 1.000 que foram verificadas, foram muitas residências, feito teste em muitas residências por um certo período de tempo, e algumas delas foram escolhidas para ser infectadas por essas botnets. Em qualquer um dos dispositivos conectados, smartphone, notebook, qualquer outra coisa que tivesse conectado à rede. O tempo foi dividido em slots de 5 minutos, onde foi obtida a contagem dos bytes em cada slot.
E aí falar sobre os objetivos, né, dos resultados desses testes que foram feitos. O primeiro, fazer uma comparação de diferentes modelos de aprendizado de máquinas para detectar os ataques a partir dos APs, né, em tempo real. Segundo, treinar o classificador com dados de uma botnet para que ele reconheça ataques de uma botnet diferente. E terceiro, aumentar a análise feita para considerar as relações de espaço-tempo entre os APs. Resultados e testes analisados foram distribuídos 1.980 ataques de DDoS durante 20 dias. 10% das residências tiveram um dispositivo conectado em sua LAN. Falando um pouco sobre a detecção de novos ataques, foi utilizado a outra botnet que eu havia falado, né, a Bashlight, para detectar os ataques do Mirai. O tipo de ataque TCP sem flood foi mais difícil de detectar, pois a assinatura do tráfego deste ataque do Mirai é muito diferente da que é gerada pelo Bashlight. Em relação ao código-fonte das botnets, foi visto que a implementação de ataque varia muito de uma hora para outra. Essas duas botnets aí têm métodos de atuação diferentes uma da outra. Foi observado também que, mesmo usando o Bashlight para detectar o Mirai, o resultado foi positivo. Mais de 73% dos ataques da DOS foram detectados por mais de 90% dos APs, e mais de 85% dos ataques foram detectados em pelo menos 50% das casas infectadas. Bom, é isso. Essa aí foi a apresentação que eu fiz, né, do artigo que o pessoal apresentou lá no simpósio ano passado. E é isso.